You stare into the abyss stares back at you. A Quaresma é um período de 40 dias que antecede a Páscoa. Dizem que durante esta época, coisas diabólicas costumam vagar pela terra. Pessoas que não mantêm o seu espírito purificado até a data de ressurreição de Cristo correm o risco de se encontrar com o próprio demônio em pessoa, em um beco escuro. Porém, o que geralmente costuma caracterizar a Quaresma é uma grande e brilhante lua cheia. Com ela vem a insanidade, a raiva e o frenesi. Com a lua cheia da Quaresma, vem o homem-lobo. João trabalhava em um supermercado, um jovem simples, porém inteligente. Sonhava um dia poder ter seu próprio negócio e se mudar daquela cidadezinha interiorana. Costumava devagar enquanto repunha o estoque todos os dias. Sonhava com as mais diversas coisas, uma namorada atenciosa e divertida, um aumento de salário, uma faculdade de nome e, quem sabe, a visita de seu pai no dia de seu aniversário, este que não estava muito longe. Dia 16 de abril, João completaria 19 anos, celebrando sua vida na data em que o maior herói da humanidade supostamente nascia pela segunda vez. Nunca fora muito religioso, mantinha suas orações em dia, mas jamais se preocupou em ser um cristão exemplar. Enquanto voltava para casa, por volta de 9 horas, avistou seu melhor amigo, Samuel. Ele vinha de bicicleta em sua direção. Ele deu meia volta em torno de João e desceu para segui-lo. Após se cumprimentarem de forma displicente, Samuel disse: "O nosso plano ainda está de pé, não é? Quer dizer, você se lembra?" Oh, ele se lembrava muito bem. Bem até demais. Talvez porque planejassem isso há anos. Era de certa forma uma piada por parte do seu amigo fazer uma pergunta daquelas. "Nós podemos morrer, ou coisa pior." Ele disse em um tom sério. Samuel riu e deu um leve soco em seu ombro. "Não tem nada lá, você vai ver. É só papo de velho." A questão é que seria assustador. Mas nenhum dos dois admitiria isso. Talvez nem sequer tivessem dado conta do quão aterrorizante é caminhar por locais ermos e mal iluminados à noite. O plano era basicamente adentrar em um bairro um pouco distante daquele em que moravam. Um lugar repleto de natureza e simplicidade. Pouco se sabia sobre os donos de chácara do local, mas não importava a época do ano em que se visitasse a região. Aquelas casonas sempre pareciam abandonadas. Não fosse vez ou outra a aparição de algum caseiro. Isso ainda explicava por que estavam tão conservadas. Aquilo que os dois chamavam de a expedição aconteceria em um domingo, de preferência de madrugada. Não havia muito o que se preparar até o dia. Tudo o que precisavam era de alguma guloseima para se distrair e algumas lanternas fortes. Porém, João sabia que nunca estaria pronto para partir sem a sua amada faca de prata. Não foi muito fácil conseguir uma. Teve de importá-la em um site estrangeiro. Somando com os impostos, custou o olho da cara. Porém, não se arrependia nem um pouco. Adorava estas coisas e a faca era linda. Tinha um aspecto militar e certamente seria muito útil caso eles se deparassem com a fera que diziam rondar as redondezas daquele bairro. Aqueles últimos dias se arrastaram, mas finalmente o domingo chegou. A lua cheia estaria no céu daquela noite e com certeza os ajudaria a economizar as baterias das lanternas em alguns trechos. Dizendo que iriam em uma festa, conseguiram sair de casa sem muita dificuldade e se encontraram em um posto de gasolina, próximo à estrada que seguiriam em direção ao bairro vizinho. "Trouxe tudo?" perguntou Samuel. "Não é muita coisa. Tem uns lanches, umas gomas e a lanterna." Eles então começaram a caminhada. Alguns carros passavam por eles, mas fora isso, a calmaria reinava. Aos poucos as luzes de postes eram a única fonte de luminosa, e depois de um trecho nem mesmo isso tinham mais. O matagal começava a cobrir a estrada pelas laterais, e as casas foram ficando cada vez mais raras. A lua cheia era tão linda naquele céu sem nuvens, e o caminho parecia satisfatoriamente bem iluminado graças a ela. Comeram algumas gomas, conversaram baixo sobre futebol, filmes de terror e videogames. Qualquer coisa para esconder o nervosismo.
Mesmo não estando tão escuro, aquele lugar era de dar arrepios. As árvores escuras eram vastas ao redor, o som estrondoso dos grilos, piados de corujas e farfalhar de folhas. Era a presença da noite, a vida que crescia entre a natureza, bonita nos livros e nos filmes, imponente e misteriosa na realidade. Falam que os cachorros daqui sempre aparecem mortos de manhã. É por isso que você não ouve nenhum latindo. Os donos prendem eles dentro da casa à noite, disse João, iluminando o mato alto com a lanterna. Podia ver algumas casas ao longe, no topo de morros. As luzes apagadas não pareciam abrigar ninguém. Isso até que faz sentido, mas prefiro não pensar nisso. Samuel já demonstrava seu nervosismo com mais clareza agora. Acho que não foi uma boa ideia a gente ter vindo. Calma, cara, a gente veio longe já. Vamos até o fim, não aconteceu nada até agora. Mas no fundo João também sentia a urgência de sair daquele lugar. Às vezes se imaginava sozinho ali, andando naquela estrada de terra desolada. O medo lhe crescia, então tentava se distrair falando qualquer coisa. Aos poucos algumas nuvens foram cobrindo a lua e a estrada se tornou escura. O mato e as árvores ao redor não passavam de meras silhuetas agora. Os rapazes nem sequer tinham coragem de iluminar os cantos mais. Era um sentimento horrível passar a luz por entre as folhagens, como se algo hediondo pudesse ser revelado a qualquer momento. Para o alívio dos dois, logo chegaram em um descampado. Uma cerquinha de arame farpado os separava do gado, que pastava calmamente em volta. Olha só, vacas, disse Samuel com a voz claramente mais tranquila. Era inegável que a presença daqueles animais tornava uma coisa bem menos obscura naquele ponto. Então um carro passou por eles, farol alto, levantando poeira, e com isso os ânimos voltaram. Agora caminhavam mais à vontade e pareciam muito mais confiantes. Olha só, parece que mora gente rica aqui. Viu só aquele carro? Ele deve custar mais do que a minha casa, disse Samuel. João riu e começou a olhar em volta novamente. Foi quando viu a vaca mais estranha de todas. Esta vaca em questão tinha o que parecia ser uma corcunda. Não era tão grande quanto as outras, e nem mesmo era gorda. Possuía pelos longos e eriçados. E foi quando aquela vaca se abaixou como um predador em meio ao pasto que João percebeu que não se tratava de um animal comum. Desliga a lanterna, rápido! Sussurrou com pressa para Samuel. Este parecia um tanto quanto confuso, mas fez o que o amigo disse. Bem a tempo de ouvirem um mugido e um rosnado alto. Os animais estavam atônitos, trotavam e faziam muito barulho, mas sem sombra de dúvidas. O pior som era aquela vaca que estava sendo rasgada. Os dois se abaixaram próximo à borda alta da estrada e ficaram lá, encolhidos e tremendo. O único pensamento era que aquela criatura enorme podia saltar no meio do caminho a qualquer momento. Depois de um tempo, a vaca parou de gritar e o som da carne sendo mastigada também cessou. O que na verdade apenas os deixou ainda mais apavorados. Agora o animal poderia estar em qualquer lugar. Precisamos sair daqui. João sussurrou o mais calmo que pôde. Você tá louco? Ele vai nos ver. Mas a gente não pode ficar aqui pra sempre. É só ficar abaixado, vem. E então eles engatinharam na direção de onde vieram. Às vezes ouviam as vacas, dispersas pelo pasto, correndo ao longe. Para sua sorte, a lua cheia havia voltado a brilhar forte no céu. Devia ser por volta de 2 horas pela sua posição. A gente nem andou tanto, uns 50 minutos. É só correr que saímos rapidinho daqui. João estava tentando ser o mais otimista possível. Até porque se aquele animal tinha a carcaça de um bovino inteira para ele, por que perderia tempo atrás de 2 humanos? Um uivo ecoou ao longe, porém não tão longe quanto queriam que fosse. Andando no meio da estrada agora, os dois olharam rapidamente para trás. Ainda dava para ver um pouco do descampado. De relance por cerca de 5 segundos, João e Samuel avistaram a mesma criatura que atacara a vaca. Ela estava de pé, arrastando a carcaça do animal até o mato alto. Porém, como que por crueldade do destino, aquilo soltou a pata da vaca e olhou reto, diretamente para onde estavam. Os olhos amarelos brilhavam à distância. Foi o tempo de aparentemente avistá-los, e o monstro imediatamente se embrenhou na mata.
A visão que seus olhos capturaram por um breve momento entrou em seu subconsciente de tal forma que só foram parar de correr quando estavam quase desmaiando. Eles ainda tentaram caminhar por um instante, mas estavam exaustos demais. Os dois se sentaram, no meio da estrada. Não havia como respirar sem fazer barulho. Não importava o quanto arfassem, o ar nunca parecia preencher seus pulmões. Depois do que pareceu ser uma eternidade, Samuel conseguiu falar. A gente tem que continuar. A gente já sabe que ele existe, cara. Já temos o que contar para os nossos netos. Eu pelo menos quero viver para ter um. Enquanto ele falava, foi se pondo de pé, de frente para João. E então este viu algo que saiu correndo do mato atrás de seu companheiro. Ele se levantou o mais rápido que pôde. Ainda estava cansado, mas conseguiu inclinar o tronco para o lado, suficiente para ver a forma negra que se estendia em duas patas no meio da estrada de terra, poucos metros atrás de Samuel. E eles agora olhavam horrorizados para a criatura. Agora dava para ver bem suas características. Ele tinha um focinho longo que exibia enormes caninos. Eram tão grandes que faziam parecer impossível para aquela coisa fechar a boca. Ele salivava tanto, e sua respiração pesada podia ser ouvida de longe. Aquilo era de fato muito assustador. Parecia tão racional. Aqueles olhos amarelos eram expressivos, mas pareciam congelados em uma eterna expressão de raiva, sempre vidrados. A criatura não se movia, apenas seu peito subia e descia com a respiração. As patas dianteiras, que mais pareciam mãos, possuíam finos e compridos dedos com unhas longas e vermelhas. Elas não se assemelhavam muito às patas traseiras, que eram bem mais parecidas com as de um cão. Então ele deu um passo. Era desengonçado. Aparentemente podia ficar em pé mais por conhecimento de como fazê-lo do que por vantagem anatômica. Estava tentando assustá-los, e estava conseguindo com muito êxito. Foi quando João se lembrou de sua faca de prata. Ele a sacou, mas não se sentiu mais corajoso. Na verdade, nada indicava que aquela lâmina poderia ferir aquele bicho apenas por ser de prata. Mas não havia do que se arrepender. Eles não tinham para onde fugir e uma luta seria inevitável. O monstro parecia mais irritado ainda com a atitude de João. Ele olhava com extremo ódio para a lâmina reluzente na mão do rapaz. E então o ataque veio. A fera se atirou em seu pescoço. João tentou atacar com a faca, mas foi em vão. A enorme mandíbula afundou na carne da garganta, esmagando e furando tudo o que lá havia. Quando seu corpo caiu no chão, Samuel ainda pôde ver o jato de sangue que espirrava e empoçava na terra seca, assim como nas roupas do melhor amigo. Agora tendo espasmos, o enorme animal apenas ficou lá, olhando e arfando. Estava de costas para Samuel, mas este não tinha mais o seu raciocínio funcionando corretamente. Quando se deu conta, estava gritando enquanto a criatura se levantava e arremessava o corpo de seu companheiro para dentro da mata. Depois eu dou um jeito naquilo. A voz estranha encheu o ar, trazendo um arrepio muito maior do que o mais assombroso uivo poderia causar. Sim, a criatura falava. Pelo menos agora, ela falava. Samuel apenas o encarava. Queria muito poder ao menos desmaiar. Torci para que algum veículo aparecesse, mas naquele lugar, numa hora daquelas, estava condenado. Era só questão de tempo até morrer como seu amigo. O fato da criatura ter falado não o tornava menos bestial. O monstro olhou de relance. Possuía uma expressão menos visceral agora. Na verdade, parecia apenas sério. Pouco antes das 4. Eu já começo a recuperar a consciência. Por favor, me deixa aí então. Samuel encontrou forças para suplicar. Não posso. Você viu demais. E seu amigo já está morto. Vão te encher de perguntas. O animal falou enquanto caminhava em sua direção. Não, por favor, não. A garra perfurou seu estômago. Logo depois, os dentes abocanharam a sua jugular e a criatura trotou para fora da estrada, deixando somente o sangue. Aquilo já era prova suficiente. A polícia ia virar aquele local de cabeça para baixo, porém não seria difícil despistá-los, já que os ferimentos nos corpos eram claramente feitos por um animal.
As pessoas das redondezas já falavam muito sobre a fera que assombrava o lugar. Seria mais do mesmo, só que agora com 2 jovens. Nada de cães, apenas 2 jovens.